Olá pessoal, trago aqui nesse vídeo o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, tá? Vocês vão ver que vai esclarecer muita coisa, tá? Se você não entendeu no vídeo em que eu apresentei a teoria, tá? Vai ficar bem claro agora, espero eu pelo menos. Então, nesse caso aqui, tá? Eu já tenho a função real, tá? Então a função real eu estou chamando aqui, ó, é um polinômio de quinto grau, tá? Aleatório aqui. E o domínio do nosso problema vai ser de 0 até 1, tá? Para simplificar as coisas, né? Então a gente precisa ajustar essa função, tá? Na primeira parte, em primeiro lugar, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever essa função aqui para a gente ver a cara dela, tá? Em gráfico. Então eu vou aqui gerar o gráfico dessa função. Então o que eu vou fazer aqui é copiar, tá? E vou digitar aqui. Então eu tenho aqui. Então eu vou escrever 3 sobre 2, que é para o programa não me dar um resultado float, tá? Do tipo float. Então aqui está a equação, né? Então vou deletar já aqui. É essa equação que eu quero fazer uma aproximada para ela, né? Então deixa eu ver aqui primeiro como é que ela se comporta, tá? Eu vou colocar aqui um x partindo de 0, tá? Partindo de 0 em pedaços de 1 centésimo, tá? Até 1. Ou seja, vai 0,001, 0,003. Então se eu botar aqui o igual, vocês vão entender. Então eu estou criando aqui vários pontos. Tá? Vários pontos X, que é o que ele vai botar no gráfico. Tá? Eu vou só aqui fazer um ajuste. Pronto. Isso aqui eu não preciso mostrar não, tá? Vou deletar aqui. Então, vou colocar a função aqui e a gente vai ver a cara dela, tá? Então tá aí a cara da função, tá? Sem segredo, faz algumas curvas, tá? Tem duas raízes dentro do domínio e bola para frente, tá? Então aqui o que a gente quer é aproximar essa curva. Então já fica mais claro aí o nosso problema. Opa. Bom, só que aí o exemplo restringe a utilização da função de forma, tá? Então ele diz, olha, a função tentativa, que também vai se chamar de função de forma mais para frente, tá? Essa equação aqui. Mas por enquanto a gente vai chamar de função tentativa. Então o exemplo também recomenda a utilização dessa função de forma. Agora veja, função tentativa. Agora veja, a gente tem que garantir o critério da completude, tá? A gente tem que garantir o critério da completude, ou seja, como eu falei para vocês no vídeo anterior, para isso ser verdade, ou seja, para a função real ser igual à função contorno ao longo do contorno, tá? Perdão pela repetição, então no contorno as funções tentativas tem que ser zero para qualquer a, tá? Para qualquer AM. Então essa função tentativa aqui tem que ser zero no contorno, tá? Então vamos lançar ela aqui no MATCAD. Então teremos aqui x elevado a m, tá? Só ele vai dar erro, mas um menos x. Tá? Então lembrando que x vai de 0 até 1, não é isso? Então independente do m, se x for igual a 0, ou seja, no contorno, tá pessoal? Então o contorno vai ser x igual a 0 e x igual a 1, né? Que são as extremidades, beleza? Então se x igual a 0, então a função toda aqui é 0. Se x igual a 1, então esse termo aqui
vai ser igual a zero, e aí a função toda vai para zero também. Então veja, nos contornos, tá? No contorno, nas extremidades aqui do meu problema, do meu domínio, que é de 0 a 1, a minha função tentativa é zero, então eu posso admitir que está satisfeito o critério de completude, tá? Então deixa eu só botar aqui um texto, porque depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Bom, então, perdão. Tá. Então foi verificada a função, que a função atende o critério de completude, a gente pode passar adiante. Preste atenção, pessoal, que no exercício de vocês vão precisar fazer essa verificação também, tá? Então, se não ficou claro, a gente tira a dúvida na aula síncrona, tá? Ok, pessoal, então como é a cara, tá, dessa função tentativa, tá? A gente vê que é um polinômio, tá? Ou seja, tende a convergir bem, já que a função original é um polinômio também, tá? E aí, mas para saber isso, eu primeiro preciso saber quantas funções eu vou utilizar, tá? E aí, a questão pede aqui, ó, que para a gente fazer a questão, para a gente resolver essa aproximação, utilizando duas equações tentativas, 3 e 4, tá? Pontos de controle que, por consequência, tem a mesma quantidade de funções tentativas, tá? E aí o que acontece? Então, no pior dos casos, eu já vou escrever todas aqui, né? Então, eu vou ter a N1, em que M vai ser igual a 1, tá? Só um minuto. Vou botar N de X aqui, ó. X é isso. N2 ser elevado a 2. N3 vai ser elevado a 3. E N4 será elevado a 4. Tá. Percebo que a função tentativa, tá, geralmente é dada assim, tá? Tipo, são funções independentes, veja, são funções independentes, tá? No entanto, elas seguem uma linha de raciocínio, tá? Seguem vamos dizer assim, um padrão, tá? Isso é extremamente importante porque esse método é criado para fazer algoritmos, para fazer rotinas computacionais. Tá? Essa é a ideia do método, padronizar o máximo possível, tá? Tornar um passo a passo. Nada impede, a princípio, de vocês utilizarem funções diferentes, contanto que todas elas resultem atendam o critério de completude, tá bom? Então, como é a cara dessas funções de forma, tá? Essas funções tentativas. Perdão, eu vou estar chamando função de forma, pessoal, porque vocês vão ver que no final do curso vocês vão estar assim também, porque é assim que a gente vai chamar daqui para frente, tá? Então, ó, o N1, a N1, a equação N1 é uma função quadrática, né? X vezes X aqui. A N2 já é uma cúbica. Tá? A N3 é uma quadrática. A quarta, né? A de 4. E N4 é a quinta. Tá? Então veja como se comportam as funções de forma, as funções tentativas. Tá? A princípio não é necessário a gente conhecer isso, né? Só é preciso destacar que para todas elas são nulas, né? Seja no x igual a 0, seja no x igual a 1. Tá bom?
Além disso, o exemplo ainda afirma que a função de contorno, tá, pessoal? A função psi, ela é linear, então, ou seja, é uma equação de uma reta que garanta as condições de contorno, tá? Então, o que são as condições de contorno, pessoal? O contorno a gente já viu aqui, que é quando x igual a zero e x igual a 1, não é isso? Então, eu preciso saber quais são os valores de contorno, tá? Como eu posso a função original, o que eu preciso fazer é só jogar esses contornos na função original e eu vou saber os valores exatos no contorno. Então, eu tenho aqui que, obviamente, quando x for igual a zero, vai ser zero, tá? Obviamente, fica claro, né? Ver quando x for zero, a minha função vai ser zero. E quando meu psi for 1, eu vou ter aí um valor meio, tá? Valor meio. Então, esses são meus contornos. São minhas condições de contorno. Então, eu preciso fazer uma função linear, tá? Eu preciso fazer uma função linear. Deixa eu ajeitar aqui, tá, pessoal? Porque aí depois eu só salvo e mando para vocês. Tá? Função de contorno. Tá encontrando a função de contorno, né? Então, o contorno está aqui, tá? Eu preciso atender, eu preciso de uma reta. E aí eu preciso de uma reta. Perdão. Eu preciso de uma reta que me satisfaça, né, a situação seguinte, né, a equação de uma reta normal, tá? E para encontrar esses parâmetros A e B, eu vou utilizar as condições de contorno, tá? Então, para quando x for igual a zero, eu tenho que psi vai ter que ser igual a zero. E tenho que, quando x for igual a 1, x for igual a 1, eu tenho que o valor aqui de psi tem que ser igual a meio. Bom, pessoal, então eu tenho uma função de uma reta, preciso atender a função de uma reta, tá? Em que as condições de contorno dessa reta são isso, né? Tem que ser a função de contorno, a função psi tem que ser zero quando x for igual a zero, porque tem que ser igual à função real. E da mesma forma, no contorno da direita, ou seja, quando x é igual a 1, o valor da minha função psi tem que ser igual a 0,5. Então, passando essa ideia aqui para... Passando essa ideia aqui para encontrar essa reta, né? Que vocês estão cansados de saber, mas eu vou fazer devagarzinho aqui para não ficar dúvidas, tá, pessoal? Para ninguém. Então, eu tenho que psi, tá? Tem que ser igual a x mais b. E eu sei que psi, para quando x for igual a zero, vai ser igual a zero, tá? E se eu substituir x aqui zero, eu vou dar a vezes zero mais b, que implica que b é igual a zero, né? Simples assim. E por outro lado, então, eu sei que a função psi vai ser igual a um tipo ax só, né? E por outro lado, eu sei que psi, quando x for igual a 1, vai ser igual a 0,5. Então, se eu fizer a vezes 0,5, perdão, se eu fizer a vezes 1, né, que x é 1, vai ter que dar igual a 0,5. Portanto, a igual a 0,5, então psi de x vai ser igual a simplesmente 0,5 vezes x. Tá? Então essa é a função psi que a gente vai estar utilizando. Tá? Desculpa aí a letra, pessoal, porque eu ainda não me acostumei muito bem a utilizar essa mesa digitalizadora. Tá? Então, já com o resultado, né, eu sei que psi vai ser uma função do tipo 0,5 vezes x. Ora, eu tenho quem é? Eu tenho
Eu tenho a função de contorno, tenho a função tentativa. Então eu tenho quem é a minha equação. Eu tenho quem é a minha equação aproximada. Só restando calcular os parâmetros A, né? As constantes A. Então, função aproximada vai ser do tipo... E aí o que acontece, pessoal, é que eu não consigo colocar o chapeuzinho, tá? Então eu vou botar aqui esqueci o nome disso, né? Um linhazinho, né? Filinha aqui para esse aqui vai ser aproximado, tá? Tudo que tiver filinha vai ser aproximado. Então, a aproximação vai ser quem? Vai ser psi, né? Vai ser essa função aqui, psi. Não, deixa eu só ajeitar aqui, senão vai dar erro. Essa é a função psi, mais um somatório das funções tentativas, tá? Multiplicadas pelo parâmetro A, né? Pela constante A. Agora é o seguinte, a questão me pede para fazer utilizando 2, 3 e 4 pontos de controle, tá? Então, aqui eu utilizei, já botei aqui, já descrevi as 4 funções tentativas, tá? Mas aí eu vou colocar aqui, ó, função aproximada para 2 pontos de controle, tá? E aí, se são 2 pontos de controle, mzão vai ser igual a 2. Deixa eu botar aqui mzão igual a 2. Tá? Então, eu só vou utilizar duas daquelas funções tentativas, tá? As duas primeiras. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Vai ficar A1 vezes N1 de x mais A2 vezes N2 de x. Tá? Então, essa vai ser a minha função tentativa para dois pontos de controle. Então, vou chamar aqui de φ2, tá? Vou chamar aqui de φ2. Porque são dois pontos de controle. Tá? E aí eu faço a mesma coisa, pessoal. Eu vou fazer separado, obviamente, cada questão, mas já vou descrevendo aqui porque a gente já faz de uma vez. Então, a φ3 vai ter mais uma parcela aqui, né? Vai ter mais uma parcela. Tá? A3, N3 e A4, e a de 4 pontos de controle, eu vou ter aqui mais uma A4, N4. Esse aqui eu vou chamar de função 4. Beleza, pessoal? Só pegando aqui, para ficar bem claro, tá? Vocês têm que ter essa imagem na cabeça, tá? Essa função precisa estar na cabeça de vocês, que a gente vai estar utilizando muito, tá? Perdão, né? Então, veja, tá? É o psi que a gente achou lá, utilizando forçando uma função de uma reta, tá? A equação de uma reta. E o somatório das funções tentativas multiplicado pelo seu coeficiente. Tá? Pelo seu coeficiente. Tá? Isso aqui é só descrevendo o problema, tá, pessoal? Agora a gente vai solucionar separadamente cada um, senão vai complicar. Vamos começar aqui de dois pontos de controle e depois a gente repete para os demais. Só um destaque aqui, pessoal, que eu acho melhor eu mostrar para vocês aqui, ó, como é que se comporta essa função psi, né? Tá? É uma reta, às vezes tende a ficar claro, tá? Então veja, é uma reta que atende os meus pontos de controle, tá? E aí as funções tentativas, o que vai fazer é puxar essa reta para cima, puxar essa reta para baixo, puxar essa reta para cima, para baixo, tá? Até aproximar o máximo possível dessa curva original, tá bom? Porque visualmente eu gosto de mostrar assim, porque visualmente fica mais melhor, né? Fica mais visível, fica mais entendível, vamos dizer assim. Bom, então
Pessoal, vocês precisam entender que o nosso objetivo sempre vai ser calcular esses parâmetros. Até lá nos elementos finitos, o nosso objetivo é calcular esses parâmetros que multiplicam as funções de forma, funções tentativas. Então, no caso aqui, bom, e aí como é que a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou fazer aqui, vou fazer descrevendo o processo, tá? Mas vocês não precisam fazer assim, tudo descrito, tá? Eu recomendo vocês fazerem a primeira assim descrito, porque aí vocês pegam o traquejo, tá? Mas veja, o que eu quero fazer no final das contas é o seguinte, olha. Eu tenho 3 pontos de controle, ou tenho 2 pontos de controle inicialmente, tá? Então, cadê meu exemplo? Tem o meu exemplo. Então, ele fala assim, ó, faça a aproximação utilizando 2, 3, 4 pontos de controles com espaçamentos constantes entre si, tá? E compare os resultados com a função real e entre eles, tá? Entre eles. O ideal é botar aqui entre eles. Ah, então, ele quer espaçado igualmente. Então, veja, eu tenho a curva aqui. Deixa eu copiar aqui. Ver se eu consigo colocar para cá. Tá? Então, o que é que eu vou fazer, tá? Para o caso de 2 pontos de controle, vou tirar esse mouse daqui porque ele fica atrapalhando. Então, se eu imagino 2 pontos de controle, espaçados igualmente, tá? Espaçados igualmente, que a questão pediu. Então, veja, eu falei para vocês que os nossos pontos de controle estão fora do contorno, tá? Porque o contorno já está sendo respeitado pelo psi, tá? Então, eu não vou adotar esses pontos como ponto de controle. Então, eu vou adotar um ponto de controle aqui interno no domínio, tá? No intervalo aberto, né? Tá? Então, se é dividido igualmente, se eu tenho 2 pontos de controle, então eu vou dividir em 3 partes essa barra, tá? Então vai ficar, se é de 0 a 1, vai ficar mais ou menos aqui, né? 0,33, meu ponto aqui, tá? Meu ponto aqui. Então esse é o ponto x, x1, e vai ter aqui, ó, ponto 66, né? Outro, tá? Então esse vai ser o meu ponto x2 de controle, tá? Ou seja, L igual a 1, L igual a 2. Então, x1 será 1/3 e x2 será 2/3. Seguindo a mesma ideia, tá? Seguindo a mesma ideia, vou colar 2 vezes aqui, vou dar um enter. Então, seguindo a mesma ideia, aqui para 3 pontos de controle, eu vou ter que dividir essa barra em 4 partes para ter 3 pontos internos, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó, né? 1/4 no meio, opa, no meio. Ele está com a opção, quando faz uma bola ele cria isso, tem que depois editar. E 0,75, né? 3/4. Então esse é o x1, x2 e o x3. Então x1 é igual a 1/4, x2 é igual a 2/4, ou meio, né? Tá. E x3 igual a 3/4. Internos ao problema, tá? E 4 pontos de controle. Eu vou dividir a barra em 5, então vou ter aqui, ó, x1, x2, x3,
x4. Então, x1 vai ser igual a 1 quinto. x2 vai ser igual a 2 quintos. x3 vai ser igual a 3 quintos. E x4 será igual a 4 quintos. 4 quintos, ok? Então vão ser esses pontos que a gente vai estar utilizando aí. Como eu estou trabalhando primeiro com 2 pontos, então eu vou utilizar o ponto de controle x1 igual a 1 terço e o ponto x2 igual a 2 terços. Tá? Então eu tenho como ponto de controle aqui, x1, tá? Que vai ser igual a 1 terço. Eu estou só escrevendo aqui para ficar registrado, tá, pessoal? Mas essa igualdade nem representa nada aqui para o programa desse jeito, utilizado desse jeito. Então, x1 igual a 1 terço, x2 igual a 2 terços. Tá? Deixa eu botar logo nas demais, já que eu já fiz para todas. Aqui eu teria x1 igual a 1 quarto, x2 igual a 2 quartos, x3 igual a 3 quartos. Veja que é fácil automatizar, né, pessoal? Isso aqui. Um quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Esses são os pontos de controle. Todas as funções. Bom, então o que consiste num método que a gente comentou, né, pessoal? Então, a função aproximada para em x1, tá, vai ser igual à função real nesse mesmo ponto. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai estar forçando a igualdade. Tá? E a mesma coisa acontece no ponto x2. Tá? Então, isso é que vai me dar um sistema de equações linear. Tá? São esses dois pontos de controle. Tá? Quando eu tiver 3 pontos de controle, eu vou ter 3 equações. E quando tiver 4, vou ter, respectivamente, 4 também. E quando eu fizer isso, então a gente vai se deparar numa situação daquela, né? K vezes A, né, vai ser igual a F. Em que o que acontece? K, e aí, como eu disse para vocês, eu não vou comprovar aqui o porquê disso agora, mas assim no próximo vídeo, no próximo vídeo ou outro eu já vou estar comprovando isso para vocês, tá? Mas K vai ser igual a função, cada função de aproximada, N1 e N2, para cada posição de XL. Tá? Então eu vou ter 4 Ks. Tá? Vou ter 4 Ks. Esse K, esse vetor K vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Como assim? Não, vamos lá, vamos fazer aos poucos. Tá? Eu estava pensando aqui em acelerar, mas vamos fazer aos poucos, porque de qualquer forma é vídeo, né? Gravado, vocês assistem aí na velocidade que vocês quiserem, pulam se tiver devagar, tá? Mas é o seguinte, ó, eu partindo dessa igualdade aqui, tá? Quem é essa aproximação aqui para x igual a 1? Vai ser tudo isso aqui, concorda comigo? Se eu botar aqui, ó, vai ser tudo isso aqui para x igual a 1. Então eu vou forçar aqui x1, tá? A gente sabe que x1 é 1 terço, né? A gente sabe que x1 aqui é 1 terço, tá? Então, se eu colocar toda essa função aqui igual a φ de x1 nesse ponto, ou seja, se eu igualar a função tentativa à função real nesse ponto, tá? Eu tenho essa igualdade aqui. Então, eu vou ter, se eu botar esse termo aqui para o outro lado, tá? Então, estou fazendo aos poucos, a gente não precisa fazer isso, tá, pessoal? Pode jogar direto. Mas estou fazendo aos poucos para a gente visualizar bem, tá? E a mesma forma, se eu aplicar, a mesma forma ficaria se eu aplicar
a função, a segunda parte aqui, tá? Só que aqui não seria x1, aqui seria x2, né? Mas ficaria todo o resto igual. Então, no ponto 2 também há essa igualdade, tá? Então, veja, aqui eu tenho um sistema linear, tá? Que se eu trazer para a matriz, eu vou ter o seguinte, olha. A matriz K vai ser igual ao seguinte. Deixa eu logo... Vai ser uma matriz 2 por 2, tá? Fica claro, vê, ó, n, 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 n. A matriz K é formada por n, tá? Pelo formato por n. Aqui eu vou ter aqui, ó, a matriz A, a matriz K, assim. Tá? Essa vai ser minha matriz K. Simples assim, tá? Eu vou ter a minha matriz, meu vetor coluna F, tá? Meu vetor coluna F, que vai ser igual a isso daqui. E na segunda linha, isso daqui. Tá bom? E eu vou ter o meu vetor coluna A, né? Que é o... eu não precisaria chamar aqui, mas só para ficar claro, tá? Em que eu vou ter aqui A1, que é o que eu quero, e eu vou ter A2, né? E aí eu tenho essa multiplicação, na verdade, né? K vezes A igual a F, tá bom? Isso aqui, né? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte a partir de agora, tá? Eu vou transformar aqui numa igualdade. A igualdade. A igualdade, tá? Dessa forma ele já consigo calcular, tá? O programa já consegue calcular isso aí. Já tem igualdade aqui, ele já sabe quem é a função de forma, já sabe quem é a função φ original, tá? Então, veja, eu preciso conhecer quem é esse ponto de controle, tá? Então, veja, esse valor aqui é igual a, né, 0.245, esse outro aqui é igual a 0.103, tá? Então, por exemplo, eu não precisaria ter a equação original, eu precisaria apenas conhecer quais são os valores de contorno, que é 0,5, e precisaria conhecer esses dois pontos internos, tá? x1 e x2, para resolver a aproximação com dois pontos de controle. E aí o que acontece? Eu precisaria de 4 pontos. Então, por exemplo, se eu faço um experimento e pego 4 pontos de uma curva, tá? Eu já poderia aproximar dessa maneira. Para esse caso aqui, eu determinei qual era a função, porque a gente escolhe quantos pontos quiser, né? 2, 3 ou 4, tá? Mas eu poderia simplesmente colocar uma tabelinha de pontos e vocês aproximarem por esses pontos, tá? Porque eu só preciso desses pontos específicos. O resto da função não estou usando para nada aqui, né? Aí veja, como é que eu faço para calcular? Que é o meu objetivo, né? Então A vai ser igual a K inversa de K, né? Multiplicado por F. Esse K aqui é maiúsculo, botei minúsculo, vai dar erro, tá? Veja que ele calculou já, tá? Ele calculou, ainda não botei para exportar, mas ele já calculou. Mas uma coisa que eu tenho que analisar é se essa matriz é inversível. Se essa matriz não for inversível, deixa eu tentar uma coisa aqui. Ó, eu mudei aqui só para mostrar ó, que a função acabou ficando não inversível, tá? Então aí você não consegue resolver o sistema linear, ou seja, é uma solução indeterminada, né? Você não tem uma solução determinada para o seu problema aí, tá? Outra coisa, fica evidente também que a quantidade de funções tentativas que eu posso utilizar equivale à quantidade de pontos de controle, né? Como eu tinha falado anteriormente. Porque veja, se eu tiver 3 funções tentativas aqui, eu vou ter uma matriz 3 por 2, tá? E aí eu vou ter um sistema linear de 3 incógnitas e 2 equações. Então a gente já sabe de imediato que ela é indeterminada, não é isso? Agora, como eu falei para vocês, a depender de como você escolhe essas funções tentativas, tentativas, tá? A sua matriz K pode dar não inversível, tá? Pode não ser inversível. E como é que a gente vê isso, tá? Veja, vocês devem
já ter ouvido falar de posto de matriz, tá? Em inglês chama rank da matriz, tá? Rank de matriz. E aí o que acontece? A gente pode calcular o rank dessa matriz. Se vocês não souberem o que é, pessoal, tá? Vocês me falam que eu gravo um vídeo explicando exatamente só isso, tá? Vocês também podem pesquisar aí. Isso aí é de álgebra, né? De álgebra, geometria analítica, alguma coisa desse tipo. Então eu posso fazer assim, o seguinte. Eu tenho aqui ó, a função que ele calcula o rank da matriz, tá? Já. É o minúsculo aqui, tá? Rank de K. Para a matriz ser inversível, tá? O rank, o valor não é suficiente que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. E se a gente quer que o valor do rank seja igual ao valor de incógnitas, tá? Então aqui, ó, o rank dessa matriz é 2. Então, isso significa que eu tenho duas equações independentes uma da outra. Por isso que as funções tentativas precisam ser independentes, tá? Se eu volto para aquela situação ó, em que as funções tentativas não são independentes, são todas iguais, tá? O rank da minha matriz fica 1. Tá? Por quê? Porque eu não tenho duas equações independentes, eu tenho duas equações dependentes. Tá? Eu posso ter duas equações dependentes. E nesse caso, eu só tenho uma equação a ser utilizada e tenho duas incógnitas. Então, o meu sistema, minha matriz K não vai ser inversível e meu sistema vai ser indeterminado. Beleza? Basicamente isso vocês têm que estar ligado, tá? A gente vai utilizar muito esse conceito aí. Vou deixar até aqui, rank da matriz, tá? O nome em português é posto, tá? Posto de matriz, mas eu aprendi inglês, aí eu toda vez me confundo, então fica, se eu falar rank, vocês já sabem que é posto de matriz. Bom, então eu consigo resolver o sistema linear dessa forma, né? Ou vocês podem calcular manualmente, se vocês quiserem, tá? Por escalonamento, pelo que for, tá? E aí, eu calculo os meus coeficientes. Tendo os meus coeficientes, ó, veja bem, eu já sei quem é a minha função psi, já sei quem são as minhas funções tentativas, está tudo lá em cima declarado. E agora eu calculei os meus coeficientes, tá? 1 e a 2. Então eu tenho aqui, finalmente, eu tenho a minha função tentativa toda coerente, tá? Aqui eu só vou mudar esse índice para ele pegar o do vetor. Ele já pega automático aqui o do vetor. É só utilizar esse comando aqui de pegar a linha, tá? Obviamente é uma função, não tem resultado, tá? Mas se eu botar aqui para calcular, ó, perdão, só um minuto, deixa eu ver se eu utilizei. Utilizei aqui, ó. Tá assim, tá? No meio. Perdão. Não é aqui, é. Tá aqui, ó. Dividido por 2. E aí ele me dá o resultado em fração, tá? É critério do programa aqui. Você não precisa se preocupar com isso, não. Se forem usar, você já sabe, pessoal. Se tiver algum valor declarado como decimal, ele vai dar o resultado em float, tá? Ele dá um monte de números. Eu prefiro trabalhar assim. Se eu quiser trabalhar em float, eu boto aqui float, né? E boto o número de casas decimais para ele apresentar. Na verdade, o valor de números a se apresentar. Então, 1, 2, 3, né? Então, apresentou três números. Tá? Mas aqui só para ficar melhor, ó, essa é a função aí, tá? Então, ó, ficou uma função cúbica, né? Como era de esperar, já que N2 é cúbico, né? Então, ele fica meio desorganizado aqui, tá, pessoal? Mas o programa está calculando correto. Então, ficou um termo a cubo, um termo quadrado, um termo linear e um termo e outro termo linear. Então, isso aqui, ó, ele não sei porque ele não soma, tá? É falha do programa aqui. Ou falha do usuário, que não domina o programa, mas essa é a ideia aqui. A equação está certinha, tá? Ele vai pegar todos os valores corretos. E aí é o seguinte, ó. Eu tendo isso, deixa
Deixa eu ajeitar aqui. Vou ter que botar em outra página mesmo. Tem que botar em outra página. Deixa eu botar em outra página aqui. Para ficar com espaço. Tá? Espero que vocês não tenham se perdido ainda, pessoal. Tá? Mas encontramos a função aproximada. O que eu vou fazer aqui agora é comparar a função original com a função aproximada. Tá? Então aqui eu vou tirar o psi e vou botar a função aproximada. Opa, veja lá, pessoal. Ó, tá? O psi era uma reta, se eu deixar só o psi é uma reta, se eu colocar dois termos aqui da minha função aproximada, ela começa a se aproximar mais, né? Ainda tá ruim, né? Essa preta é aproximada, a azul é a original. Então, ainda tá ruim, mas veja que se aproximou, né? Em relação à reta, já ficou bem melhor, né? Eu não sei se vocês aprenderam lá no curso de cálculo numérico, mas aqui nós vamos calcular também o erro numérico, tá? Não só visual. Mas primeiro vamos fazer tudo aqui e depois a gente volta para calcular o erro R2, né? O coeficiente de determinação de cada uma dessas aproximações e comparar para vocês verem como está se aproximando as curvas. Tá? Bom, vamos fazer para 3. Fazer de novo para 3. Fazer passo a passo. Pessoal. Esse primeiro exemplo é justamente para fazer passo a passo, bem devagar. Não precisa fazer isso. Isso é bem automatizado. Mas eu estou fazendo aqui bem devagarzinho, que é para todos vocês entenderem e pegarem aqui o traquejo da coisa. Então, eu vou dizer que eu vou igualar, né? A ideia, novamente, é igualar nos pontos de controle, né, a função real à função aproximada. Tá? Então, eu vou nos pontos de controle, x1, nos todos os pontos de controle, x2, a função tentativa será igual a função aproximada será igual à função real. Tá? E aí, lembrando que os pontos de controle aqui, por caso de 3 pontos de controle, é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, para ficar igualmente espaçados, né? E aí é o seguinte, eu vou substituir esse aproximado por isso, né? Na verdade, deixa eu botar aqui de lado, porque aí fica registrado para vocês. Então aqui eu só tenho que botar os coeficientes, né? Bom, então, se eu substituir a função expandida aproximada, né, para cada ponto de controle, eu vou ter isso. E eu posso botar esse valor aqui de psi, né, para esse outro lado. Então, isso a gente já fez na outra. E aí, novamente, pessoal, tem o sistema. Agora, um sistema de três equações e três incógnitas, né? A1, A2 e A3. Tá? Obviamente, a gente precisa checar se, se essas equações são realmente independentes. Mas são, tá, pessoal? Essa equação foi escolhida justamente para ser independente sempre. Tá? Por isso que o problema já deu essa equação. Mas vocês precisam checar se vocês tiverem um problema que vocês não têm a função tentativa declarada, vocês precisam escolher qual a função tentativa vai ser, e aí você precisa garantir que esse sistema seja positivo determinado, né? Seja um sistema determinado. Então, eu tenho aqui a matriz K, né, que vai ser agora uma matriz 3x3. Tá? Tem a matriz F.
tenho a matriz ou vetor coluna A. Esse aqui eu desconheço, na verdade. Eu só estou colocando aqui para ficar claro para vocês, tá? Mas nem precisaria colocar aqui, porque isso é o que eu quero, né? Que eu vou calcular. Tá? Então, novamente, K vezes A igual a F, né? Então tem aqui a igualdade K vezes A igual a F. Isso é o problema. Deixa eu só declarar aqui quem é x1, x2 e x3. Então, a partir de agora, eu quero saber o rank de K3. Então, se o rank é 3 e eu tenho 3 equações, né? Tenho uma matriz 3 por 3, quer dizer que todas as minhas equações podem ser utilizadas. Tá? Todas as minhas linhas podem ser utilizadas, são independentes entre si, e todas as minhas colunas também são independentes entre si. Então, eu vou ter com certeza um resultado. Né? Então, é um sistema determinado, em que a gente chama em português. Se for em inglês, vocês vão encontrar como positive defined. Tá? Então, eu vou calcular o A, os coeficientes A, que vai ser K elevado a menos 1 vezes F. Então, aí estão os coeficientes A. Tá? E aí eu vou pegar minha função aproximada, que agora eu conheço, já conheço todos os coeficientes A, só vou substituir aqui o índice para não dar erro. E colocar aqui como igual. Aqui eu vou colocar como assim para dar infração, para não calcular. Aqui então simplify. Bom, veja que deu a equação agora a quarta, tá? Completa, né? Só não tem constante, porque a constante não tem na equação original, então não tem constante. O valor da função é zero quando x for igual a zero, perdão. Né? E aqui a gente poderia somar, mas o programa não está fazendo isso de forma automatizada. E aí para comparar com a função original, inclusive eu vou botar aqui já com a função 2 também. Tá, já junto com a função 2, porque a gente já compara também a função 2. Veja vermelho, ó. Bem mais próximo, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Todo mundo vê. Assim ficou ruim porque não cabe nem na tela. Né? Mas assim, ó. Então aqui, ó. A azul é a original, tá? A azul é a original. A preta foi com dois termos, 2 pontos de controle. E a vermelha é com 3 pontos de controle. Então veja que quase está batendo, pessoal, tá? Quase está batendo. A gente vê que realmente está convergindo, tá? Está convergindo. Bom, agora fazendo para 4 pontos de controle, né? Já que a gente já fez para 2 e para 3, aqui eu vou fazer mais rápido, tá, pessoal? Só para... Já vou botar direto a matriz, para não ficar muito longo. Já está dando 1 hora de vídeo. E aí... O que eu estava pensando que ia fazer em uma aula, acho que vai precisar ser em 3. Então... Já quebrou meu planejamento como um todo. Mas vamos lá. Eu vou dar uma copia aqui, porque aí fica mais fácil. Aqui, ó.
Desculpa, eu peguei o coeficiente todo, mas já está certinho. Tirei mais um a 4. Tirei mais um. Veja que ele calculou, tá? O rank da matriz está 4,5. Já calculou aqui automático. O Φ4. Copiar aqui. Não é nada melhor não. Substituir. Trouxe. Bom. Veja pessoal que o 4 deu a função exata, né? Cobriu, com 4 termos, cobriu a função original, né? E aí veja, quando a gente olha aqui a própria equação resultante, tá? Apesar de não estar igual, mas você vê que tem 5 termos. Aí você vê aqui ó, que x elevado à quinta tem 7, tá? X elevado ao cubo, x elevado à quarta tem 11, tá? X elevado ao cubo tem 5, x elevado ao quadrado tem 3. E x ó, tem menos 1,5, né? Menos 1,5. Então veja, é a equação original. Tá? Se vocês botarem para comparar, depois vocês comparam aí, ajeitam a função e comparam. Tá? Mas é igual a função original. Então, vou até deixar aqui embaixo. Tá? Aí vocês comparam, só ajeita aqui essa equação, tá? Simplifica ela. Junta todos os termos, vocês vão ver que vai dar igual a função. Tá? Isso é uma outra vantagem desse método de redes ponderados, e a gente vai entender isso mais à frente também quando for utilizar elementos finitos, que quando a gente garante que as nossas funções tentativas ou função de forma vai nos dar uma ordem de grandeza, não, uma ordem de polinômio, né? Que a gente vai estar sempre trabalhando com polinômio lá para frente. Uma ordem do polinômio equivalente à ordem da equação real, a gente vai encontrar resultados exatos, tá, pessoal? Não são resultados aproximados, são resultados exatos. Só vai ser aproximado quando o polinômio que a gente estiver utilizando aqui como tentativa for inferior ao polinômio original. Mas vejam que aqui deu o resultado exato, tá? Vamos agora só... eu vou fazer aqui para calcular o r ao quadrado, ou seja, o coeficiente de determinação, tá? R ao quadrado não, o R2, né? Coeficiente de determinação. Porque aí a gente vê numericamente como essas curvas estão se aproximando, tá? Bom, então, como é que a gente calcula o R2, tá? O R quadrado, né? O coeficiente de determinação. Então, eu não vou estar explicando aqui, tá? Muito detalhado. Você já deve ter visto cálculo numérico. Se não viram, tá? Vocês podem pesquisar aí no Google. Se quiser, eu passo o material para vocês. Ou eu gravo um vídeo explicando, tá, pessoal? Mas não vai dar agora porque o vídeo já passou de 1 hora aqui. Vai ser muito difícil eu explicar tudo agora, tá? Mas o procedimento está aqui. Se vocês quiserem, vocês aprendem. Se vocês não se lembrarem, vocês vão estudar. Se continuar com dúvida, eu tiro, tá? Mas assim, o que eu estou fazendo aqui basicamente é determinar a quantidade de pontos, tá? Porque esse método ele faz comparação por pontos discretos, né? Então, estou determinando aqui 101 pontos a serem pegos, desde o 0 até o x igual a 0 até o x igual a 1, tá? São 101 pontos. E aí eu faço a média da função, tá? O φ médio, no caso, né? O y médio, que eu estou calculando aqui o somatório de todos os x dividido pela quantidade. Então, eu vou estar aqui encontrando o y médio. Calculo a diferença, né? O somatório da diferença do resíduo em relação à função original, a diferença, né? O erro, o resíduo, o desvio da função original para o y médio, e aí eu calculo o R2 fazendo 1, tá? Menos a razão dos dois aqui. Beleza? Então veja, quando eu utilizo dois termos, eu encontro
uma aproximação, um coeficiente de determinação de 0,96. Lembrando que esse coeficiente de determinação não é o ajustado, tá? É o normal, porque aqui a gente não tem interesse muito maior além de comparativo, né? Então eu estou utilizando o normal para todos, tá? Então R2 aqui 0,96, então tenho 96% aí de aproximação, vamos dizer assim, coeficiente de determinação, tá? Para o caso de 3 pontos de controle, tá? Eu já evoluo aí para 0,998, quase perfeito, né? Tá? Lembrando essa curva vermelhinha aqui, quase perfeito. E para o caso em que eu tenho 4 pontos de controle, que a minha equação deu exato, a gente já deve ter verificado isso. O meu R2 deu 1, porque na verdade não é erro, né? Deu exatamente igual uma curva sobreposta pela outra, tá, pessoal? Então um exemplo aí está feito. Eu acho que eu não sei, depois eu vou assistir, né? Depois de terminar aqui a gravação, mas eu acho que ficou bem explicativo. Se tiver alguma coisa faltando, né? Aí eu falo na aula síncrona. E se vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês também tiram na aula síncrona ou por um e-mail, tá? Então vou só botar aqui exemplo. Não, exemplo. Então tá feito, eu vou estar mandando, tá, pessoal? Os slides, vou estar mandando isso aqui em PDF, isso aqui também em formato matricado. Se vocês quiserem estar trabalhando aí, tá em cima dele. Vou enviar os vídeos, vou instalar os links, tá, pessoal, no portal. E aí a gente se vê na aula síncrona, beleza? Então por hoje vai ser só isso. Eu estava pensando em fazer mais, mas o tempo vai ficar muito escasso. Eu vou ultrapassar a, aula, a carga horária da semana só em vídeo aula, se eu for gravar outro tema, tá? Então vamos deixar assim por enquanto. Aí na próxima semana a gente continua, tá? Eu vou estar gravando já essa semana as outras aulas, da próxima semana da seguinte, e estarei passando para vocês, tá? Valeu, abraço, até a próxima.